Resposta ao segundo vídeo do suavemente comentado sobre Miguel. Não ataquem a moça, usem argumentos. Eu inclusive gosto dos vídeos dela. Mas como ninguém rebate os argumentos, eu vou tentar. Primeiro, dona Yasmin, você deveria procurar os principais produtores de conteúdo Red Pill e Miguel. Nesse vídeo você pegou pessoas com uma nítida falta de inteligência. As coisas não funcionam assim, né? Esse assunto não pode ser um negócio de eles contra elas, porque não é só homem que é acusado falsamente por crime que não cometeu. E também não é só mulher que faz falsa acusação de crime. É um problema que todo ser humano enfrenta e que tá afetando várias vidas. Então, pra moça ali escolher adotar os 90% tá longe de ser uma postura pra quem se propõe a trabalhar com isso. Porque além de não fazer sentido nenhum, é tendencioso igual vocês estão reclamando. E agradaria mesmo era ter 0% de estupro, 0% de falsa acusação. Você falou que falsas acusações é um problema que afeta homens e mulheres. Mas eu nunca vi uma mulher ser acusada de abuso sexual. Mas já vi várias notícias sobre homens. O caso Neymar e Mari Ferrer está aí como exemplo. Você está tentando misturar as informações para confundir e diminuir o problema que é maior por parte dos homens. Como os dados sobre falsas acusações não existem, vou deixar notícias que peguei da página inicial do Google. Olha, o G1 é um portal de centro-esquerda e a maioria das notícias são sobre homens. Parece que você está errada. Qualquer outro dado que eu for colocar, independente de qual seja, me agradando ou não, é embasado nos estudos que eu olhei. Os números podem variar? Sim. Eu posso interpretar errado? Posso, mas não foi o caso. E o dia que for, eu não vou ficar me apegando, não. Você fala sobre os dados, mas não se tem um censo sobre as falsas acusações de abuso sexual. Justamente porque o governo quer proteger as mulheres às custas de homens inocentes. Ou você não acha estranho não ter nenhuma pesquisa sobre isso? Como eu não conheci o canal do cara ali, depois eu fui dar uma olhadinha na descrição que tava no canal e olhem só. Eu sou o Igor Pereira, tô aqui para te ajudar a acompanhar o direito e os relacionamentos humanos, suas novas teorias e as suas relações com a política. Sou professor de Direito com pós-doutorado e LMM pela Universidade da Califórnia, em Berkeley. Ela começar a ler a descrição do canal dele é completamente desnecessário. Eu fiz doutorado em gênero, em tráfico de mulheres, e depois eu fiz meu pós-doutorado na Universidade de Berkeley, também trabalhando questões de gênero. Bom, é só ad hominem. Trazer um cara com baixa inteligência para fazer piada é fácil. O cara nem se expressa direito. E só tá carteirada de 5 em 5 minutos. Infelizmente, muita coisa saiu do controle, nós estamos vivenciando uma ideologia que ela não está seguindo questões científicas e, como se pode notar na última lei, já se passou da racionalidade e é uma lei que ela é evidentemente vingativa. Ah, é a tal da vaginocracia que tanto falam, prof? Não, é o ginocentrismo aonde as mulheres ficam com prioridade em tudo na sociedade por gerarem filhos. E homens têm suas vidas descartáveis. Tem dados inegáveis sobre isso. Você devia fazer um vídeo sobre isso, Yasmin, kkkk. Os homens, né, sabem identificar que a gente tá tendo muito problema com isso. Mas que estranho! Por que tu tá dizendo aí que os homens sabem identificar que estamos tendo muito problema com isso? Porque só os homens sofrem com isso? Ela falou que não tem pesquisa que mostre que mulheres fazem mais acusações falsas. Aqui eu vou colocar as notícias de novo. Infelizmente, essa porcentagem, 2%, 2% a 5% das feministas, é falsa. São falsas? Eu já falei aqui no canal várias vezes que eu não sou feminista, né? Ela falou que não é feminista. Agora a nova moda das feministas é dizer que não são kkkkkkkkkk. Agora ele vai explicar pra gente a dificuldade de avaliar e chegar no número certo ali de falsas acusações, porque tem achados na literatura entre 1 e 90%. E isso porque depende muito do método que a pessoa usou na hora de fazer a pesquisa. Uns têm um pouquinho mais de critério na hora de considerar um caso de abuso falso, outros têm menos. Alguns outros consideravam falta de prova ali no caso como uma falsa acusação.
Tinha outros casos que não foram levados adiante porque o policial que atendeu a queixa ali na hora disse que não era um caso de abuso. Ela está falando sobre os critérios da pesquisa. Apenas com base no achismo, ela pressupõe que os de números baixos têm mais critérios e os de números altos não. Isso é manipulação para reforçar a própria narrativa e ela não mostrou as falhas nos critérios. Tem outros estudos ali mais antigos que avaliam documentos de época que os policiais eram bem mais preconceituosos em relação a esses casos. Ela já supõe que todos os policiais são preconceituosos, ela com certeza é uma feminista enrustida. Tem até uma cartilha que era usada lá na Inglaterra para orientar os policiais e tal, que dizia umas barbaridades que se a gente olhar hoje em dia a gente vai achar que é zoeira, tá? E aqui no Brasil não era muito diferente. Eu vou deixar na legenda aqui uma matéria que fala sobre a questão da mulher honesta que estava na legislação até 2004. É bem interessante a gente entender isso para ver por que criaram certas leis hoje em dia, tá? Ela mandou um link falando sobre a mulher honesta. O texto todo fala mal do conservadorismo. Nem fala direito sobre a mulher honesta. É aquele velho papo de desconstrução do conservadorismo. E também o texto não reflete que existem mulheres com comportamento que expõe mais ao risco, isentando a mulher de toda a responsabilidade de seus atos. Também ela deixou link sobre matérias sobre incels de forma bem sensacionalista. Eu acredito que devemos olhar para os incels com cuidado porque eles são invisíveis na sociedade. Mas demonizar é uma idiotice, Yasmin. Eu prefiro ajudar eles a encontrar seu lugar na sociedade. Você tem uma visão viciada dos incels e Miguel também, que são duas coisas diferentes, Yasmin. O Center for Prosecutor Integrity. Integire kkkkkkkkkk, o cara aprendeu a falar inglês ontem. Até parece que essa pesquisa feita pelo YouGov é um negócio super importante. Só que o YouGov é um site de pesquisa paga, que eu até ia me cadastrar aí pra ganhar um dinheirinho, mas quando eu fui dar uma olhada no YouTube, parece que estão demorando pra pagar, não estão mandando muita pesquisa direito aí, eu até desisti. Ela só falou mal do YouGov sem refutar nada. A pesquisa que ele divulga, você identificou 41% de falsas acusações. Então essas falsas acusações, 41%. Pelo que eu vi, essa pesquisa que fala em 41% ali foi feita numa cidadezinha pequena dos Estados Unidos, analisando os casos de falsa acusação de estupro entre 1978 até 1987. E ele considerou 109 casos que foram descartados ou então declarados pela polícia como falsos nesse período de 9 anos. O pesquisador ele não tinha muito critério ali, ele não examinava os processos que ele estava contando, ele só considerava mesmo que tinha sido declarado falso ou descartado pela polícia e pronto. Essa pesquisa ali foi amplamente criticada e algumas pessoas até citam ele para dar exemplo de como essa área de falsa acusação precisa de mais pesquisa elaborada, com método mais elaborado. A pesquisa False Allegation of Rape, aconselho que leia. Ela fez vários ataques à pesquisa, mas lendo percebi uma racionalidade nos argumentos. Eu vou colocar umas partes em português para vocês tirarem suas conclusões. O artigo que estava citando esses 90% tem crítica sobre a falta de informação sobre as consequências que tinha para essas pessoas que voltaram atrás na denúncia, e além disso, o autor da pesquisa ali que estava dando os 90%, relatou que em um determinado caso lá, ele tinha sido dado como desaprovado porque era totalmente impossível que a mulher que estava denunciando o estupro tivesse sido estuprada, contra a vontade dela, porque ela era gorda e a calcinha dela era extremamente justa e o estuprador não ia conseguir tirar sozinho sem a ajuda dela. Tenta tirar a calcinha da Thaís Carla num vídeo então, Yasmin. KKKK, já que você acha que a descrição do policial é machista. Olha, de duas uma aqui, ou ele enfiou os diplomas dele tudo sei lá onde pra fazer esse vídeo, ou então ele tá sendo extremamente desonesto intelectualmente, porque não tem um cara desse com a quantidade de diploma que ele tem, falar essas coisas aqui, né? Agora a falácia ad hominem está atacando a pessoa, não o argumento.
Usando ferramenta dos burros, Yasmin, que isso? Começou com 59% que ele já tinha citado antes e depois terminou a frase falando que os homens estão sofrendo por leis irresponsáveis. Gente, ele tá manipulando muito? Ele não ia dizer a verdade? Isso aí não é a verdade. Você acha que os homens não sofrem falsas acusações, Yasmin? Só porque você prefere viver no seu mundinho. E nunca ouve o que os homens passam. Não quer dizer que não exista. Esse é o problema. Qualquer dado sobre isso some para a proteção das mulheres e a gente luta para que apareça. Olha as notícias do Google de novo. – 11% dos homens sofrem falsa acusação contra 6% das mulheres. São quase os dobro dos homens, por isso que esse é uma preocupação grande dos homens. Eles ficam desesperados. Né? Estão desesperados com razão, pelos dados que eu estou colocando aqui. Certo? E com aquela lei de ontem, que foi um tapa na cara de cada homem. Né? Esse dado aí é da pesquisa do YouGov também, vocês lembram? O site de pesquisa online mais confiável que tem? Então, ele mostra que 6% das mulheres que responderam ali dizendo que já sofreram falsas acusações e 11% dos homens também. Isso dava mais ou menos 8% do total de pessoas que responderam a pesquisa. Então, se nessa pesquisa ali do YouGov, 8% era o total de pessoas que responderam dizendo que já foram acusadas falsamente, e também diz que quase metade disso foram mulheres, a gente faz uma matemática burra aqui, a gente consegue chegar nos 5% ali desses 8% que foram homens só que sofreram acusações falsas de alguma coisa, né? Tá bom, a Yasmin disse que quase metade era de mulheres. Mas não, 11 é quase o dobro de 6. Não quase metade. Pesquisando encontrei o site justificando falando sobre taxa de falsas acusações. O mesmo site onde a Yasmin colocou as definições da mulher honesta de antigamente. Site feminista kkkk. Está criando feministas Yasmin. Manipulação de leve na cabeça de adolescentes. Infelizmente, essa porcentagem, 2% a 5% das feministas, é falsa. Não é 5%. O que ela falou ali, e engraçado que ela tava falando lá, fake news, vocês estão propagando fake news, mas ela foi... Ah, então as peludas feminazes não estavam tão erradas assim, né? Pelo menos não seguindo essas tuas pesquisas online. Ela disse que o número é igual ao das feministas. Mas elas usam a taxa de 2% para o número total. E nos dados dele é 2% para as mulheres que sofrem falsas acusações. A comparação certa é o total 8% com a diferença 4 vezes a mais. Ou 5% a porcentagem de homens que sofrem falsa acusação. Eu não acredito que esse é o número assustador que ele dramatizou o vídeo todo pra mostrar. 22%, que é o número de professores, diretores e afins que responderam uma pesquisa lá dizendo que sim, já tinham sido acusados de algum tipo de abuso por um aluno. Ela simplesmente menosprezou um número de 22%. Agora pensem em 20% de 200 milhões que é a população do Brasil hoje. Então, se vocês aplicarem aquele dado do YouGov lá, onde quase metade era mulher, pra finalizar a bagunça toda aqui, a gente chega em quê? 6 homens que chegaram a ser levados pra polícia? Espera aí, agora ela quer usar o dado do YouGov. Falou mal o vídeo inteiro da fonte. Que hipocrisia. Falando sinceramente aqui, do fundo do meu coração, eu acho que você devia ter vergonha de colocar os seus diplomas lá na descrição do canal. Falando do cara e fugindo dos argumentos de novo. Atacando de graça. Ela pegou um cara caricato só para fazer piada. É faltar demais com a verdade, né? Esse artigo ali de Oxford tem mais o intuito de humanizar, trazer atenção para os transtornos psicológicos, sociais, financeiros e todas essas coisas que acontecem com as vítimas de falsas acusações. Vai muito além de porcentagem, vai muito além de briguinha de gênero que tu tá alimentando com esse teu vídeo aí. Essa informação serve como base, porque os dados sobre isso são escondidos. O problema é abafado pelo ginocentrismo. Isso é o que esse estudo ali de Oxford fala, e algumas notícias também que saíram na época. Até aí tudo bem, só que eu fui verificar essa pesquisa que foi feita pelo sindicato dos professores de lá, e eu não achei encanto nenhum, desde PubMed até Wayback Machine. Talvez porque esse sindicato tenha se fundido com outro sindicato de professores lá, e tenha mudado o nome. Mas o que eu sei é que, na minha humilde opinião de leitora de Gibi da Mônica, eu tendo a ficar com o pé atrás com esse número de 22%. Eu não consegui verificar esses dados, eu não vi os métodos que foram usados para fazer pesquisa. Quem me garante também que tanto o professor quanto o sindicato trabalharam honestamente com esses números? Ou que a metodologia foi boa? Eu podia sanar quase todas essas dúvidas aí se eu conseguisse ler a pesquisa feita pelo sindicato, né? Agora ela está contra os estudos. Mas quando os estudos estão a favor de sua narrativa, ela defende. Suavemente hipócrita kkkk.
Mas neste caso, pelos estudos terem uma grande disparidade de resultados. As duas visões sobre as falsas acusações podem estar certas. Ninguém tem informação para ter uma base da situação das falsas acusações. Poderia falar para os pesquisadores em vez de ficarem fumando maconha e militando nas faculdades federais e pesquisar sobre falsas acusações. Mas claro que não vão. É igual ao caso dos anticoncepcionais masculinos. Se eu conseguir mostrar para alguns adolescentes que nem tudo que uns caras desse falam é verdade, que você não precisa odiar mulher nenhuma, porque ela não é responsável pelas suas frustrações, vai valer mais do que qualquer número de view. As mulheres não são responsáveis pelas frustrações que elas causaram kkkk. Sempre a velha história de menosprezar a visão masculina dos relacionamentos. E tentar apagar a responsabilidade das mulheres. Mas se são as mulheres que levam metade do que os homens têm? E se são as mulheres que traem? E se são as mulheres que difamam os homens? Se um homem é hétero, boa parte dos seus problemas são com mulheres. Sujo, cheio de esperma de outros homens ali. E óbvio que ela trouxe um vídeo de um cara escroto só para desqualificar. Traz os caras mais inteligentes do TikTok. Por que eu me incomodo com conteúdo migtal se eles estão só seguindo o caminho deles? Assim, ó, a definição de seguir o seu próprio caminho pra mim é bem diferente de em 3 anos o Don Corleone, por exemplo, ter feito mais de 500 vídeos falando mal de mulher e afirmando com todas as letras várias vezes, pra não dizer em todo vídeo, né, que nenhuma mulher presta. Todos os vídeos, sem exceção do Dom Sandro, estão falando de mulher. Isso parece conseguir o seu próprio caminho pra vocês? Porque pra mim não. Mas já que você me perguntou o que me incomoda, então me incomoda um pouquinho só o fato de ter adolescente vulnerável e influenciável consumindo conteúdo desse e achando um alvinho fácil pra odiar e colocar todas as suas frustrações. Mas você incentiva o seu público jovem para o progressismo. O Dom Sandro é um contraponto. Ou você só quer que a sua visão de mundo chegue nas pessoas? Aqui, ó. Quero que a feministinha refute a lei de violência psicológica implementada para privilegiar ainda mais as mulheres. Refuta sua capivara. Vamos lá, então. Essa lei aí que eles estão falando é uma lei recém-aprovada que penaliza quem pratica violência psicológica contra uma mulher. Eu vi vários vídeos de migtal falando sobre essa lei, e na cabeça de muitos deles, agora, se um homem chamar a mulher de feia, já encaixa como violência psicológica e eles vão pra cadeia por isso. Yasmin, por que não tem lei de violência psicológica para homens? É justo para você leis apenas para mulheres. Os migtontos acham que os juízes são iguais a eles, que ouvem um cantozinho da sereia e pronto, voilá, caíram no papinho. Cantozinho das sereias é o que as mães solteiras fazem. É só olhar o tanto de leis que surgem para mulheres. Nós temos uma clara desvantagem jurídica. O Estado, na maioria dos casos, privilegia a mulher. Essa lei de violência psicológica aí entra como uma certa forma de prevenção à violência física nos lares. Tem que entender que antes da violência física acontecer propriamente, quase sempre vem uma violência psicológica. É um negócio que vai escalando. Então, se você parar a violência quando ela ainda é verbal, você tem chance de prevenir que evolua para uma violência física. Tá bom, mas você não acha que as mulheres são bem mais manipuladoras que homens? É só observar os ataques à masculinidade, que é a arma básica de manipulação das mulheres. Você consegue ter vários exemplos de mulheres que afastam o homem da família. Estimulam a agressividade para mandar para a cadeia. Usam homens para fins financeiros. Todos à sua volta. A palavra da mulher vai ser ouvida? Vai. Mas ela sozinha não vai ser suficiente para condenar o homem, precisa de mais prova. Sim, mas e o dano à reputação do homem e a chance do cara ser agredido por uma falsa acusação? Porque com isso protegem as mulheres ao custo de homens inocentes. Tinha vários outros comentários que eu também queria responder, tipo de alienação parental, Lei Maria da Penha, só que cada um deles por si só ia dar um vídeo. Então vamos ficar por aqui hoje, né? Em vez de pegar vídeos de idiotas. Poderia ter feito o vídeo lendo os comentários. Os assuntos que são importantes e têm respaldo de dados. Você simplesmente fugiu. Tanto o homem quanto a mulher podem ser ruins no relacionamento, gente. Tanto o homem quanto a mulher pode querer tirar proveito de uma relação. Tanto o homem quanto a mulher mentem. Só que diferente dos migtaus, eu não acho que são todos os homens ou todas as mulheres que são dessa forma.
Ou pelo menos eu torço pra que não, né? Não são todos. Mas você não entende que nos relacionamentos os homens estão sempre em desvantagem pelo Estado. Cada dia surgem novas leis para mulheres, enquanto os homens precisam aguentar calados. Parecemos uma carteira ambulante, sem contar que a cada dia tentam deixar os homens mais descartáveis pelas leis. Porque estão dando armas para as mulheres de mau caráter. Isso está injusto. Ter feito mais de 500 vídeos falando mal de mulher e afirmando com todas as letras várias vezes, pra não dizer em todo vídeo, né, que nenhuma mulher presta. Nós falamos mal das mulheres porque o Estado santifica elas o tempo todo. E usa as mulheres para dominar os homens. Nós tiramos o endeusamento às mulheres que faz homens serem escravos do Estado. E lembre que todos os comportamentos tóxicos das mulheres nunca aparecem na mídia, ainda mais agora. E precisamos mostrar para tirar o rótulo de vítima das mulheres. Porque elas tiram vantagem disso. Peço para que respeitem a Yasmin e usem seus argumentos. A Yasmin é inteligente. Durante seus argumentos ela mistura várias informações, o que gera uma confusão mental. Se quiserem refutá-la, analisem frase por frase, debatam. Afinal, ideias são a prova de balas. Isso deu muito trabalho. Sério. Deixa o like e se inscreve, família. KKKKKK.